Fala turma, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como fazer uma iluminação como essa aqui dessa imagem que você está vendo, diretamente aqui no meu Photoshop, uma iluminação que eu gosto de usar no Hero de primeira dobra. Aqui eu coloquei alguns modelos ó, do meu Behance, para você ver mais ou menos como eu gosto de utilizar. A iluminação mais suave, ela não fica uma coisa tão exagerada, né? Aquela coisa que você bate o olho e identifica que não é iluminação tão real. Aqui você percebe também a iluminação mais suave, ela cai ali geralmente no ombro, ela faz o contorno, né, fazendo a iluminação de destaque para separar o hero do plano de fundo. Aqui um outro modelo também. E aqui também, apesar de ser um ambiente mais claro, né, o plano de fundo, mas você percebe que a iluminação fica mais estourada aqui e não fica tão exagerado, né? Então, bora aqui direto para o Photoshop. Aqui é a imagem que eu já criei agora há pouco para poder mostrar a vocês, mas deixa eu mostrar logo o antes e depois aqui, ó, as camadas que eu utilizei. E aqui o plano de fundo que eu acrescentei. Aqui o Hero já está recortado, né? Então, vou te mostrar bem passo a passo as camadas que eu sempre uso e vou repetir todo esse processo aqui com vocês. Beleza? Eu vou excluir aqui as camadas de cima, a camada de baixo também, que é a luz de baixo, que é a iluminação que a gente vai criar para poder exemplificar aqui. E no plano de fundo foi só uma cor padrão, né? uma cor sólida, e que eu coloquei eu escureci de baixo para cima, que é para a gente ter a região ali de ponto focal, né, de destaque, mais ou menos ali na parte do rosto, do ombro. Então, por isso que eu joguei um pouco da sombra aqui, senão ele fica com a cor toda neutra, né? Ele não tem um destaque, não tem onde inicia, uma profundidade. Então, por isso que eu coloquei essa sombra aqui. Então, vou até excluir novamente aqui e excluir também a nossa a camada que estava aqui abaixo. Eu vou até retirar aqui do grupo só para você perceber o que eu faço sempre por padrão. Eu já renomeio a camada como principal justamente com esse nome, foto principal. Eu vou colocar ela dentro de um grupo, cliquei aqui um Ctrl G e já vou colocar a descrição foto principal, não vou colocar composição principal, que é justamente aqui a nossa pasta, né, o grupo que vai ficar o Hero. Aqui eu vou criar uma cor sólida, geralmente já vai ficar acima direto, mas eu vou reposicionar abaixo. Eu tinha colocado um tom de roxo, mais ou menos, então eu vou mais ou menos seguir aquela mesma cor. Já vou renomear aqui para fundo e vou jogar para baixo do nosso grupo do Hero. E renomear aqui para composição de fundo. Beleza? Agora, a composição de fundo, já vou, essa camada de ajuste em cor sólida, eu vou aplicar uma máscara não, perdão, eu vou aplicar uma curva, uma camada de ajuste de curva só para escurecer a região de baixo. Aqui eu não vou escurecer nos meios tons, vou escurecer de forma linear. Eu vou pegar aqui no cantinho do nosso gráfico e vou trazer para baixo, mais ou menos aqui, e vou até renomear a nossa camada de ajuste de curva para escurecer. E assim, você poderia escurecer fazer, né, essa sombra, essa parte mais escura abaixo, como eu vou mostrar, pode ser com a camada de ajuste de níveis, pode ser com a de curvas, pode ser com a disposição também. Eu, por muito tempo, eu fui variando assim o uso. Às vezes eu usava a exposição, às vezes eu usava curva. Hoje eu estou usando muito curva, porque tem uma gama maior de ajustes que a gente pode fazer. Eu posso fazer aqui nos tons separadamente e outras regiões também, mas você pode usar a exposição, níveis, brilho também, às vezes até o matiz de saturação você pode usar também e ajustar ali na luminosidade para poder ficar mais escuro, tá? Então você fica à vontade aí para usar uma camada de ajuste ou outra. Agora eu vou vir aqui, ó, vou inverter aqui e vou clicar aqui no G de gradiente, vou deixar no modo linear mesmo, e do branco para o transparente eu vou só puxar aqui abaixo, para a gente já ter mais ou menos uma iluminação que vai ser como destaque a região de cima. Não sei se esse roxo ficou tão... Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá.
para o rosto também não ficar tão escuro. Beleza. Aqui tá ok. Agora, na nossa composição principal, que está aqui a foto principal, eu vou até criar um grupo só com a foto principal e chamar ela de foto principal mesmo. Porque geralmente a foto principal, eu não renomeio ela como foto principal, eu renomeio com o nome do especialista, né? Aqui eu vou colocar, né, nome, eu vou só para vocês terem como base, né? Essa nomenclatura que eu sempre vou organizando aqui. Nome do especialista. O expert, né? O nome do expert vai ser o nome aqui, ó. E a foto principal, né, a camada principal, eu deixo ela na cor amarela aqui, só para destacar, né, bater o olho e conseguir identificar ela mais fácil. Como é que a gente faz isso? Posiciona o cursor do mouse aqui acima do olhinho, ó, né, que a gente oculta ou deixa visível. Você clica com o botão direito e vem aqui, ó, nas opções. Eu geralmente deixo amarelo porque é o que contrasta melhor com as cores que eu uso aqui de padrão no Photoshop. Beleza. Abaixo desse grupo aqui de foto principal, eu vou criar uma cor sólida. Vou deixar ela com qualquer cor aqui, mas só para poder jogar para baixo aqui, ó, a nossa camada de foto, aliás, do grupo de foto principal. E vou renomear ela para... Geralmente eu uso detalhe abaixo ou detalhe acima, mas como esse aqui a gente vai usar só iluminação, eu vou colocar luz abaixo. E aqui eu vou colocar luz. No caso aqui, luz principal, né? Que é a luz que vai ditar onde vai aparecer o nosso ponto de iluminação. Aqui eu vou inverter logo a máscara, clicar duas vezes para poder definir agora uma cor. E a cor que eu vou definir, eu clico aqui no plano de fundo, geralmente para pegar uma amostra daquele plano de fundo e trago aqui a cor mais ou menos próximo do branco, mas que ainda tem um pouco de amostra dessa coloração aqui, que é o roxo, né? Não bem aqui, ó, puxado para o branco, meio roxo. Eu deixo aqui na subexposição linear. Geralmente eu baixo aqui para 80%, 75% na opacidade, tá? Agora, clicando na máscara, eu venho aqui novamente em G de gradiente, ó. G de gradiente. Ou poderia ser B, pode ser o B de brush mesmo aqui, só para você conseguir, ó, rabiscar aqui, criar uma iluminação. Mas eu gosto de fazer isso com o G de gradiente e depois aqui, ó, no modo radial, né, que é o circular. Aí habilita aqui a opção do branco, né, do branco para o transparente, que a gente vai habilitar essa opçãozinha aqui, ó, branco para o transparente, que é o primeiro. E aqui, ó, clica no meio e arrasta para as bordas, e você consegue dar criar essa iluminação mais radial. Beleza, aqui já está ok para mim. E se você quiser reposicionar aqui essa iluminação para não dar um Ctrl Z, é só você desligar aqui, ó, essa âncorazinha que tem no meio, ó. Tá vendo que ele trava? Eu vou clicar com um Alt aqui e na máscara só para eu ver se ela não pega nas bordas. Aí eu vou clicando na máscara, eu dou um Ctrl T e aqui eu posso reposicionar a minha iluminação. Vou trazer um pouquinho mais para cá. E eu posso até diminuir um pouquinho. Mais ou menos assim. E aqui tá ok. Aqui eu vou habilitar de novo a âncorazinha para ela travar, né? Aqui a nossa... fixar na máscara, né, na camada, a máscara. E beleza. Agora aqui eu já vou iniciar as nossas camadas de ajuste no Expert para poder fazer tanto a ambientação dele com um plano de fundo, que você vai perceber que vai ser bem simples, eu vou usar somente uma camada E geralmente não é assim, você não usa só uma. Mas na maioria dos trabalhos que eu desenvolvo aqui, eu acabo usando só uma camada de ajuste mesmo, que é a de color balance, né? Que é o de equilíbrio de cores. Então, como eu já trabalho a imagem numa etapa anterior, eu vou refinando a imagem, deixo ela bem ajustada e tudo mais. Então, quando chega nessa etapa de ambientar, fica muito mais simples. Eu posso até fazer isso nessas etapas anteriores, pode ser tema de outros vídeos, você pode até deixar aqui na descrição, se você tiver interesse, que vai ser muito massa eu gravar alguma coisa sobre isso. Agora, vou nas camadas vou adicionar as camadas de ajuste aqui, né? Lembrando, sempre camada de ajuste para você ter um controle melhor e não ficar uma edição destrutiva na imagem, né? Então, o que é que eu faço? Eu sempre deixo a imagem aqui, ó,
como objeto inteligente, como você está vendo, e sempre uso camadas de ajuste para fazer correções de cores e tudo mais. Agora, eu vou fazer assim, eu vou vir aqui, clicar 2 vezes na camada, ou clicar com o botão direito e vir aqui em opções de mesclagem. Aqui em opções de mesclagem, eu vou vir na opção brilho interno. E nessa, só para você saber que também tem um outro caminho para fazer isso de uma forma mais curta, mas geralmente é um caminho que eu não uso muito, eu vou clicar em cancelar aqui, você pode vir aqui, nesse FX, né, que no caso efeitos especiais seria, acredito. Aí você pode vir aqui, em brilho interno, seria meio que um atalho para você chegar nessa mesma etapa. Aqui em brilho interno, né, que é o Inner Glow no inglês, você vai deixar no modo de mesclagem subexposição linear. Geralmente eu uso 80% ou 75%, mais ou menos assim. Vou deixar o 75% aqui só para a gente variar. A cor que eu habilitei é justamente essa cor de plano de fundo. Você pode trazer um pouquinho mais, puxado para o branco aqui. Subexposição linear. Aqui, nesses ajustes, elementos eu deixo aqui mais suave, arestas, desfoque eu coloco 0. E aqui é o que a gente pode alterar mais, né? Que é em tamanho. No tamanho você percebe que está bem curtinho ali, Mas se eu, aqui no tamanho, eu jogar mais para a direita, você percebe que vai ter uma invasão maior nas arestas, né? Nas bordas da nossa imagem principal. Né, aqui do contorno. E aqui é que vem a grande sacada. Eu sempre uso 2 camadas dessa aqui. Uma camada vai ser para iluminação, que ela vai penetrar mais na superfície do nosso hero, né? Seja a pele, seja aqui uma roupa, o tecido, né? Na parte do pescoço. Então, uma camada vai ser para invadir mais e a outra vai ser para destacar mais a borda e retirar o serrilhado. Você vai perceber como vai funcionar interessante isso. Eu vou deixar mais ou menos aqui. E lembrando, não é a medida, não é uma regra aqui, 46 pixels, não. É de acordo com a imagem que você está fazendo. Às vezes a imagem pode ser uma imagem bem grande, com alta resolução, né? Uma imagem bem maior, sei lá, 3.000 pixels por 3.000 pixels. Então você precisa de mais pixels aqui para chegar num tamanho correto. Mas é só mais ou menos ali. Não precisa ser tão forte, eu gosto mais ou menos nesse sentido aqui. E outra, não fica assim, eu depois vou ajustar ainda essa invasão aqui da iluminação. Aqui na parte de qualidade, eu sempre deixo aqui o intervalo em 50%, a tremulação aqui eu deixo em 0, na verdade eu nunca alterei isso aqui, mas pode manter nessas configurações aqui deixa desabilitado, ok. E beleza, aqui nessa primeira etapa, como eu falei, a gente vai fazer 2 vezes essa mesma configuração. Só que eu vou precisar vir aqui em brilho interno, clicar com o botão direito e vou criar camada. O que foi que eu fiz? Eu desvinculei, né? Eu soltei a camada que estava fixa, a camada aqui do especialista, e eu deixei ela solta aqui. Então eu posso fazer um ajuste, eu posso apagar alguma coisa, fazer uma correção somente na camada de ajuste. Tá? E eu já vou fazer justamente isso. Eu vou pressionar com o Alt aqui, Vou pressionar com o Alt e clicar aqui na máscara. Por quê? Porque eu já inseri uma máscara já com a visualização invertida, né? Por isso que ficou tudo oculto, por isso que ela se apagou. Agora eu vou vir novamente, clicar com o botão direito, opções de mesclagem. Eu venho aqui em brilho interno, novamente, Só que no tamanho, nessa vez, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aqui, dar um zoom, não consigo. Mas eu vou deixar uma borda mais estreitinha, Ela vai ser só de recorte, então eu posso aumentar um pouco mais a intensidade, deixar para 80, 85. Vou dar um OK, aqui, tá vendo? E vou clicar novamente com o botão direito. E vou criar outra camada. Lembrando que essa aqui, quando a gente vai habilitando, ela sempre... A camada que você está criando nova, ela reposiciona acima de todas. Então, sempre que você desvincular uma camada de ajuste aqui da sua camada principal, você precisa jogar ela para cima, senão ela não fica no reordenamento correto ali, né? Ela não fica ordenada da forma correta. Vou pressionar o Alt novamente, clicar aqui em máscara, e aqui a gente vai, daqui a pouco, fazer os rabiscos aqui nela para poder mostrar onde é que vai aparecer aquela iluminação e onde é que não vai, tá? Aqui eu vou pegar a canetinha agora, estava fazendo com o mouse.
Agora eu vou dar um zoom aqui mais próximo. E primeiro eu vou pegar a iluminação, ó, de baixo, que é aquela iluminação maior. Deixa eu até diminuir um pouco mais o meu brush. Aqui tá ok, vou deixar em 95. O fluxo, né, aqui a dureza, eu posso... Deixa eu ver como é que tá aqui. Quando a gente deixar a borda mais suavizada, ok. O fluxo eu gosto de trabalhar entre 1% e 5%. Então, eu vou deixar em 5% aqui. Vou só riscar um pouquinho aqui, só para sentir como é que tá. Beleza. E aqui a gente vai agora aplicar a iluminação. Lembrando, estuda sempre de onde vem o ponto de luz para você não simular uma iluminação onde não existe. Por exemplo, se a iluminação está vindo aqui, desse plano de fundo, então vamos contornar mais ou menos onde a gente imagina, né? Assim, tenta imaginar da forma mais correta possível, né? Então a iluminação ela vai ser aplicada, né? Vai ter um banho de luz mais ou menos aqui. Ela não vai chegar tão forte aqui, não vai chegar, na verdade, vai ficar a iluminação mais aqui nesse sentido. Então, vou clicar no R aqui para rotacionar um pouquinho mais. Ó. Se você quiser, sei lá, se ficar mais fácil para você aí no mouse ou na canetinha. Aqui eu vou deixar no branco, né, o brush. Cadê? Opa, dá um Ctrl Z. Vir aqui só na máscara. E aqui sim eu vou aplicar mais ou menos aqui. Aqui também. Dar um ESC para poder voltar a rotação no sentido normal. Eu aplico mais ou menos assim, ó. Eu não costumo jogar até embaixo não, porque eu sempre penso também que essa imagem ela vai ficar geralmente na primeira dobra. Então, se tiver algum tipo de texto abaixo ou abaixo precisa fazer a transição para a segunda dobra, então eu sempre penso nesse detalhe e livro ali a iluminação na parte de baixo. Lembrando que essa iluminação aqui é a iluminação que vai penetrar mais na superfície. Eu vou já mostrar como é que a gente faz isso. Descer mais ou menos até aqui, não vou passar disso. Reduzir um pouco mais, trazer a iluminação para cá. Aqui. Eu estou usando a caneta, mas você consegue fazer tranquilamente com o mouse. A iluminação ela não vai tão forte até lá em cima, por quê? Porque a iluminação está ali, ó, na borda do ombro, tá vendo só? Então não tem tanto sentido ela invadir até a parte de cima do cabelo. Então vou até tirar um pouquinho mais aqui. Aplicar mais um pouco aqui. Aqui também. E agora eu vou mostrar como a gente vai fazer para essa iluminação invadir e ficar de uma forma mais realista. Né? O que é que a gente vai fazer? Nessa camada que a gente acabou de aplicar aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito, opções de mesclagem, e eu vou vir agora em opções de mesclagem mesmo, aqui nesses ajustes aqui de baixo, que é o mesclar-se. E no inglês aí, se eu tiver em inglês, vai aparecer Blend If, né? Pode deixar essa opção cinza mesmo, que aqui fica por padrão, e a gente vai ajustar a camada, essa aqui, ó, camada subjacente, que é o que? A gente vai fazer um ajuste nessa camada que a gente está com ela selecionada, só que com base na camada de baixo, que é justamente o que a gente quer fazer. Então, tem duas opções aqui, né? Tem um slidezinho, tem esse íconezinho aqui no canto direito, né? Esse botãozinho, e o do lado esquerdo. O do lado esquerdo é que eu vou manipular. Por quê? Porque eu quero que a interferência dessa iluminação, dessa camada que a gente está ajustando, ela tenha interferência na região escura de baixo. Então, o que é que eu posso fazer? Clicar aqui, ó, você vai perceber que ele vai, ó, tá vendo? Ó? Meio que ele vai se integrando com a parte de baixo. Então, mas está bem feio, fica como se fosse todo ruído, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pressionar o Alt para ele quebrar esse slide em dois. Aí, ó, ele vai de uma forma mais suave. Tá vendo só? Ó, trazer mais ou menos aqui. Então, mas essa borda ficou um pouquinho feia, né? É justamente o motivo que eu faço sempre a segunda camada, porque a segunda camada ela é para fazer essa correção. Então, vou clicar com direito aqui, a iluminação já está mais ou menos como eu gostaria. E a iluminação de cima é que a gente vai fazer ela surgir aqui, ó, só nas bordas para justamente retirar o defeito que ficou na primeira camada de iluminação. Aqui também, aqui.
Aqui também. Mais ou menos essa borda. Aqui a gente percebe que poderia a iluminação vir um pouco mais para cá também. Então é justamente assim, uma terceira camada de iluminação que a gente vai usar, que é a de cor sólida, nessa mesma coloração aqui. Aqui. Cuidado sempre na iluminação da orelha, porque na orelha é muito fácil a gente acabar errando, né? Se a gente vai de uma forma mais brusca ali, porque a iluminação é sempre, a gente sempre faz o contorno direto e essa iluminação pode pegar muito forte na orelha e meio que deixar a orelha totalmente branca, né? Na iluminação. Tenta sempre evitar isso, ó, tirar um pouco mais da iluminação, deixar mais no contorno da orelha mesmo. Ó, aqui também, só um pouquinho, não vai muito até o final. A gente pode até diminuir um pouco, né? Beleza. Como ficou um pouquinho forte, geralmente eu baixo mais a opacidade. Você pode deixar a opacidade aqui em 80, né? Que o preenchimento é que ficou em 75 e 80, então a opacidade você pode baixar um pouco mais também. Tá vendo? Ela vai encaixar melhor. E agora eu vou usar uma outra camada. Vou clicar aqui na máscara, perdão, na camada principal. Vou clicar com o botão aqui nos ajustes, normal, né? E vou vir em cor sólida. Essa cor sólida é interessante que ela fique nessa cor que a gente está usando aqui. Então, o que geralmente eu faço, acabei não mostrando a vocês, mas uma coisa que eu faço com frequência é, aqui quando eu vou aplicar o brilho interno, eu sempre dou um Ctrl C nessa cor do código hexadecimal na cor que eu aplico no brilho interno. Então, quando eu vou aqui em cor sólida, eu sempre venho aqui ó, na tecla do Windows V, porque eu já deixo ela aqui mais ou menos na lista de na lista de Ctrl C, né, que deu aqui na minha área de transferência. Então, eu já venho, trago ela para cá, vou jogar ela acima de tudo, vou deixar ela como subexposição linear. Eu baixo aqui também o preenchimento dela para 80. Vou deixar a opacidade, deixa eu ver se 80 fica legal. Acho que fica. Deixar em 80 também. E aqui eu vou renomear ela para luz de contorno. Aqui eu vou inverter. E aqui eu vou aplicar essa iluminação de contorno em alguns pontos, né? E aqui eu já não vou trabalhar mais com o fluxo em 5%. Eu gosto de colocar 50%, 70%, 40%, mais ou menos por aí. Vou diminuir mais o nosso brush aqui, ó, porque eu quero fazer uma iluminação um pouco semelhante àquelas iluminações que a gente vê em thumbnail, né? Aquela iluminação que ela invade mais, ó, vou até pressionar o Shift aqui, é a iluminação que ela invade mais as bordas da superfície, né? Assim, a borda, um contorno de uma camiseta, por exemplo, aqui, ó, a lapela eu não sei se é um blazer, mas a lapela aqui dessa camisa, para ele destacar mais também, dar mais volumetria no ao Hero, né? Em alguns detalhes do Hero. Aqui também eu gosto de fazer isso, tá vendo? Aqui eu estou usando com a caneta, mas eu estou usando uma opção que você consegue usar com o mouse também, né? Assim que eu não estou usando aquela opção de pressão na caneta, que poderia ser usada aqui também. Eu acho até que facilita mais se você tiver uma canetinha. Tá vendo? Ele meio que cria de uma forma mais suave a pontinha. Mas vou fazer no modo padrão, como se não fosse uma caneta, porque assim você consegue replicar aí de uma forma bem tranquila. Aqui também, e depois a gente refaz essa parte aí.
Aqui também. Lembrando que esse rabisco aí já não é o final, né? A gente vai depois ajustar as pontas dele. Aqui nos cantos. Aqui também. Aqui, ó, essa camada é muito importante para fazer o contorno do alguns detalhes no rosto também. Por exemplo, aqui, aquilo que eu tinha mencionado. Essa iluminação ela pode vir um pouco mais para cá também, ó. E aqui também. Não precisa ser aí tão longe assim. Acredito que aqui também, no nariz. Só até aqui, mais ou menos. E beleza, agora eu vou inverter a nossa... Vou clicar no X, né, para inverter o nosso brush. Vou vir aqui no fluxo e deixar em 3%, só para ajustar as pontas dos contornos que a gente fez. Ó. Só para ele deixar mais suave o acabamento dessas linhas que a gente fez para contornar a iluminação, né? A iluminação que invade mais. Ó. E aqui também, aqui também. Aqui. Aqui nessa parte. Aqui também, aqui ficou bem mais forte, né? Eu vou até aumentar um pouquinho mais. Aqui ficou um pouquinho mais forte. Eu acho que esse aqui ainda ficou mais forte. Aqui tá ok. Aqui na orelha também eu posso contornar um pouco mais. Vou voltar no branco aqui, ó. Deixar o fluxo novamente em 50%. Opa, acho que ficou muito pequeno agora. Em 10, acho que estava em 10. 5. Fazer só o contorno dessa parte de baixo da orelha aqui. Voltar o fluxo para 3%. E aqui e aqui. Que aqui já está ok. Deixa eu só tirar mais um pouco da intensidade aqui. E aqui, beleza. Essa iluminação já está ok também. A luz de contorno, aqui você percebe, ó, que ela deu mais volume, né? Deu mais destaque na iluminação. Com esse conjunto das três, né, camadas. Essas duas aqui eu vou até retirar a cor, deixar sem cor, para o destaque ficar só na nossa camada principal. E aqui eu vou usar só mais duas camadas. Uma camada vai ser para escurecer mais essa região de baixo, é uma coisa que eu faço bastante. Por quê? Porque a iluminação ela já tem essa função principal, né, que é dar destaque a um ponto focal, que seria o quê? A região do rosto, mais ou menos assim, né? Então, se você ilumina mais ali próximo ao rosto, você está dando mais destaque ao rosto. Se você ilumina uma região na sua composição, você vai dar mais ênfase, né? Você vai trazer o olhar mais para ali. E o restante, né? Onde você não quer dar tanto destaque, você escurece mais. É justamente o que eu vou fazer agora. Vou aplicar uma curva, vou jogar essa curva acima de tudo. Essa curva vai ter a descrição de escurecer. Eu tinha colocado correto aqui e alterei. Escurecer. E eu vou escurecer de uma forma linear. Ó. Trazer aqui para baixo. Escurecer mais aqui nesse sentido. Beleza? Vou inverter. B de brush. Vou deixar aqui na cor branca o brush. E agora eu vou escurecer aqui, ó, nessa parte.
na parte de baixo. Opa! Aqui na parte de baixo, mais ou menos abaixo do braço. Aqui abaixo também. Aqui. Nas partes mais escuras mais escuras da imagem mesmo. Mais ou menos aqui. Só para jogar o olhar para cima. Tirar um pouco daqui. Opa. E aqui, para finalizar, vou só colocar uma camada de equilíbrio de cores, né? O Color Balance. Vai ser a de equilíbrio de cores. E essa de equilíbrio de cores, deixa eu ver se ela precisa ficar abaixo do escurecer. É interessante, deixa ela abaixo do escurecer. Porque o escurecer ela vai influenciar todas de baixo, né? Ela vai escurecer como um todo. Aqui eu vou só puxar mais pro lado do magenta, tá vendo? O magenta e jogar um pouco mais pro azul para tirar os amarelos os tons de amarelo da imagem, tá vendo só? Trazer o magenta um pouquinho mais para cá. Você pode fazer a técnica do tudão, né? Como Jack e o Zé Fox chamam. Você joga todo pro lado para ver como é que fica e depois vai tirando, diminuindo mais a intensidade. Aqui eu vou trazer mais para o lado do azul, que você consegue ambientar melhor a cor da roupa do Hero com o plano de fundo. E aqui ó, ele já consegue encaixar de uma forma interessante. E aqui a gente só para a gente ver as alterações como foram aplicadas, ó, com o plano de fundo. Foi aplicado o plano de fundo e mais essas camadas de ajuste para trazer mais iluminação no nosso Hero de uma forma bem interessante. E aqui eu posso até aplicar mais uma camada, eu vou dar um Ctrl V. Só que a cor dela agora eu vou puxar um pouco mais para o branco. Branco, isso. E eu vou desabilitar aqui e diminuir mais a cor, só para criar uma hierarquia, né, do meio para as bordas. Ó, só para a gente ver aqui a diferença que faz, ó, só a iluminaçãozinha mais estourada ali no meio. E acredito que está finalizada aqui a nossa iluminação de Hero. Se você aplicar essas técnicas aí, pode ter certeza que a sua imagem de Hero de primeira dobra vai ficar bem mais ambientada, bem mais iluminada, uma iluminação não tão exagerada. Então vai ficar bem interessante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui abaixo uma sugestão para os próximos conteúdos. E deixa também no comentário se você gostou desse vídeo. Vai ser um prazer ler seu comentário e quem sabe fazer um vídeo com sua dúvida, tá? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.